Gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje é holoanálise da Consim, que é dentro da holomaturologia, que é o processo exaustivo, completo e por inteiro da personalidade humana por si mesma, com toda autocrítica, ou por outrem, com toda heterocrítica cosmoética, ou através dos recursos da cosmovisão do micro-universo da consciência, homem ou mulher, no momento evolutivo, incluindo o conscienciograma, a consciência-terapia, o autoparapsiquismo e a suposta ficha pessoal, evolutiva pessoal, que é a FEP. Agora, a holoanálise holobiográfica, a holoanálise periódica da Consim, as análises em geral, o holoperfil da pessoa, a avaliação pessoal, a análise técnica máxima do ego, a análise minuciosa de si mesmo, a cosmoanálise da própria vida, a análise das análises pessoais, o ato de deslindar os meandros da própria estrutura consciencial, o holocurrículo pessoal, as autoanálises retrospectivas, a autodissecção conscienciométrica, a objetivação da análise pessoal no grupo evolutivo, a dinâmica das complexidades da consciência, a análise percussiente da catarse holossomática. Vocês veem que eu procurei dissecar o processo até o fim para ver o problema complexo da estrutura da própria consciência. Agora, nós fazemos aí uma série de análises de acordo com as ciências, as logias, e falamos, a holoanálise pessoal periódica é a comprovação teática da holomaturidade para a personalidade humana interessada no incremento da autodinâmica do próprio nível evolutivo. Você já empreendeu alguma autoanálise abrangente ou exaustiva? Vá no esforço de executar a holoanálise pessoal atualmente? Então vocês vão ver que eu uso aqui muito o prefixo auto, que é para mostrar que é da própria pessoa, parte dela. Outros podem analisar, mas o processo mais sério é ela, e ela chegar a alguma convicção, ela admitir alguma coisa do seu próprio processo pessoal evolutivo. Então, o processo pessoal evolutivo. E essa é a holoanálise geral. Nós, nas nossas vidas anteriores, o que faltou foi isso. Se a gente tivesse mais a holoanálise nas vidas anteriores, nós teríamos abreviado muitos dos nossos erros, diminuído muito dos nossos desvios. Faltou foi a autoanálise. Agora, essa autoanálise, ela chega num ponto em que a pessoa vai ver um nível que ela já não vai arranjar tanta justificativa, vamos dizer assim, tanto processo de esconder a própria realidade. Então, nunca mais a pessoa vai falar, não, mas todo mundo é assim. Não vai usar mais isso. Que ela vai ver pela análise que pelos detalhes da própria estrutura de manifestação pensênica dela, que ela é diferente, que outros são diferentes dela. Agora veja, a hora que a pessoa arranja essa justificativa, que são desculpas, escusas, quando ela salta de banda, que ela não quer fazer, não quer encarar, não quer fazer a autoconfrontação com ela não quer se ver no espelho da realidade, isso aí é terrível, né? Então, e é aí que vem essa esquiva, é o desviacionismo, entende? É o desvio. Então a gente tem que enfrentar isso. E outra coisa, essas coisas têm que começar mais cedo, porque senão uma pessoa chega na meia idade, se ela está habituada a arranjar desculpa para tudo, ela já entra na pré-senilidade. Senilidade, ela fica na senescência, antes da hora. Então aí piora tudo, é muito difícil dela mudar. Porque ela já está com a boca torta, ela já tem um mau hábito, ela está viciada. Ela tem uma tendenciosidade anticosmoética. Então o processo, por exemplo, vocês vão ver, a gente quase não fala nisso, mas o problema, por exemplo, da INVEX é importantíssimo. Por quê? Faz a pessoa pensar ainda na adolescência, ainda jovem, antes dos 26 anos, por exemplo. Isso é fora de série. Ela começar a ver que ela é mais complexa, que ela é diferente, que ninguém é igual. Então as pessoas podem
ser muito similares, mas jamais elas são idênticas. Essa é que é a diferença. Nós somos similares, mas não somos idênticos. Veja bem, o chifópago, eles não são iguais, as consciências são diferentes. Os gêmeos idênticos são diferentes. A autocrítica é inerente a esse processo. Total. Agora, o problema é que a pessoa que não tem autocrítica, na hora que a gente toca nisso, leva para a autocrítica. Ela vai começar a ver que ela não tem. Então, a pior coisa que tem, a hora que você chega numa pessoa e dessa, fala assim, olha, pelo que eu vejo, você nunca estudou autocrítica. Você liquida com a pessoa. Você põe ela no lugar na hora. Você está sem autocrítica nenhuma. Zero à esquerda. Como é que fica? Tem que se examinar. E outra coisa, pior é a hora que você fala que a pessoa é diferente pelo talento que ela tem. E não pelo trafar. Você acaba com ela. Você está entendendo como é que é? Mas às vezes é preciso. Isso é que eu chamo da impacterapia. Às vezes nós precisamos falar isso na cara. Fazer a confrontação. É o chamado impacto frontal. Que é a impacterapia. É fratura exposta e soco na cara. Mas existe um encadeamento aqui, ou na análise autocrítica e depois uma concretização disso. Não, é preciso da pessoa realizar, mas o problema é dela. O problema nosso, que a gente tem que ver, Atares, é procurar esclarecer, informar a pessoa do que existe sobre isso. Agora veja, isso é a base do princípio da descrença. Ou o princípio da descrença é a base disso. Mas o que você queria falar? A hora que ela pondera com racionalidade. Se ela leva para a emoção, ela ainda tem um bicho. Ela é subhumana. É aquilo que eu chamo. É uma consciência proto-reptiliana. Isso é o subcérebro abdominal. Agora, veja, ela mesma às vezes está fazendo uma autolavagem cerebral, que é o processo do autoassédio, a falta de autocrítica. É o acriticismo. Acriticismo. Mas porque eu percebo que também tem nesse processo de autojustificativo, também tem um percentual de lógica. A hora que tem lógica, é isso que eu estou falando. Tem que ter lógica para defender e tem que ter lógica para atacar a si mesmo. Quer dizer, tem o processo contra e o processo pró. Mas geralmente a pessoa que é lógica, ela só se defende. Entendeu? Dentro da verdade. Ela não defende a si mesma. Essa que é a diferença. Agora, uma pessoa que não tem lógica, ela só defende a si mesma o tempo todo e às vezes já tem a priorismo. Antes de você falar, já tem uma conclusão e não quer nem saber. Então, fica uma interlocução de surdos. Um não escuta o outro. Por causa dela. Entende a diferença da interlocução? Então, o processo da dialética aí tem que ser bem claro. A dialética, no caso, seria um debate útil dentro do problema. Agora, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, essa pessoa quer ser analisada. Na hora que tem aquilo que você fez, de distribuir a folha para pedir trafares e trafores para o povo, você abriu o jogo. Você topa tudo. Está entendendo? Em matéria de análise, de abordagem, de enfoque. Isso é que é o ideal. Então, a aula análise, no seu caso, ela é útil. Então, todo mundo que distribui uma folha pedindo trafares e trafores, está nesse nível da aula análise. Agora, holoanálise é tudo aquilo que a gente pode enfrentar dentro de todos os elementos, instrumentos, ferramentas, condições que nós temos disponível para avaliação. Por isso que eu falo aqui, conscienciometria, consciência-terapia. Mas agora, veja, existem outras coisas, né? Olha o processo do questionamento grande. Olha o processo, como é que chama? Quando junta todo mundo? A cariação cosmoética. Também tem que entrar aqui. Não, a cobaia é a cobaia da sua aí e do João Aurélio. Entende? Que é o conscienciograma. A cobaia cosmoética, no caso. Pergunta da internet, tá? Adriano do Rio está perguntando por que no passado, em outras vidas, a gente não teve lucidez para fazer autoanálise. O fator mais sério aí é o processo da emoção. A pessoa se defendia devido ao processo egóico. Então, o egocentrismo infantil ia caminhando com a pessoa até ela chegar na adultidade. Ela ficava adulta e continuava se defendendo dentro da preservação da própria vida dela.
Então isso caminhava para um egocentrismo do adulto, que é a pior coisa que tem. Agora, junto com esse egocentrismo, tem o outro aspecto do processo, do orgulho da pessoa. Esse orgulho também caminhava para o problema da vaidade. A vaidade para manter o processo do status, às vezes social, o status grupal, aquele status que hoje eu gosto de chamar, que é o status tribal. Esse status tribal, até hoje nós vamos notar isso. Uma pessoa, por exemplo, que faz uma série de marcas no corpo, como é que chama? Outra coisa, todos os piercings que existem, isso tudo ainda é o problema da reafirmação tribal. Aí você vai falar, não, mas quem faz isso é gente jovem, é a rebelião do jovem, é aquele que quer ver a coisa nova, ele está protestando. Mas veja, isso mostra inexperiência, entende? Nós não precisamos ser igual a ninguém. Eu mesmo demonstro isso. Olha, quem está me vendo aí, eu quero dizer que aqui nós consideramos todo mundo cobaia. É bom a gente clarear isso. A primeira cobaia que tem aqui sou eu. Pode desancar comigo, ver tudo, toda questão é importante para a gente pesquisar. Agora, por exemplo, eu vou falar uma coisa minha. Por exemplo, não é fácil usar uma barba dessa e com roupa branca o tempo todo. É preciso ter, em primeiro lugar, testosterona. Não é todo homem que aguenta isso. Agora, então, veja. Isso é abertura do processo. Eu topo qualquer parada. Entendendo? Eu já mostro isso na hora. Não adianta vir me falar que eu sou um cara vaidoso, que deixa uma barba. Pelo contrário, se eu fosse vaidoso, eu ia usar uma peruca. Que negócio é esse? Por falta da peruca é que eu tive um câncer espinocelular na careca. O que há? Então vocês vejam, olha só, quando a coisa é clara, não tem nada para esconder. A olanálise pode ser feita sob todos os aspectos, não tem mais nada. Entende a lógica disso? Eu não sei se ficou claro aí para eles. Qualquer coisa, viu? Ô Chico, você responde, vê aí o que eles fazem aí, que a gente faz uma dobradinha. Por exemplo, quem é que acertou mais? A maioria de vocês. Vocês fizeram curso intermissivo, fizeram assistência. Senão eu não teria chegado lá. Mesmo a maior mão de vaca que tem aqui, ele fez assistência. Como é que fica isso? Aqui, fez assim, tirou só 2 dedos. Mas fez. Isso aí é muito importante. Agora, gente, essas coisas são matemáticas. É aquilo que eu chamo batatófilo. É batata. O negócio é ou não é. Então, a maior prova é isso. Outra coisa. Conta fato é o que o Antônio gosta de sempre lembrar. Conta fato, não adianta a gente brigar. Fato é fato. Né? O Antônio lá, com o IBGE extrafísico dele, sabe dessas coisas. Não é isso? É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Foi o que eu fiz de propósito. Então, ela é proporcional ao nível de maturidade de cosmovisão atual que você consegue. E outra coisa, aí a holoanálise, quando ela é regressiva, no caso não é bem regressiva, da passadologia é retrospectiva. Porque regressiva é uma coisa mais patológica e pejorativa. Agora, o que se passa? A coisa mais séria que precisa é se a pessoa tem retrocognição. Se tem, muda tudo. Porque o nível é outro. O nível de qualificação do processo. E ela vai admitir, vai dar uma convicção maior. Agora, nós temos que seguir nisso tudo o princípio da descrença. Sem o princípio da descrença é difícil chegar lá. Está claro? Pode falar. Olha, na verdade, o problema todo é o seguinte. Quando a pessoa deixa os processos de misticismo e as bobagens das subserviências às ideologias, que é aquilo que nós chamamos as coleiras do ego e outras coisas mais, religião, seita, essa coisa toda, ela, em vez de fazer prece, ela faz a autorreflexão. Que a verdadeira autorreflexão é que é a verdadeira prece.
Prece você está sempre fazendo, ou está agradecendo ou está pedindo. A maioria está pedindo. Uma oração, por exemplo, é pedido. Nós não precisamos de pedir, a gente já tem tudo. Nós não precisamos de mais nada. Já é difícil a gente distribuir o que a gente já recebeu. Agora você ainda vai pedir mais? Então a gente só agradece. Agradecimento você não precisa ser uma prece gratulatória. Você está entendendo? É só você pensar na hora. Você já faz a desassimilação das coisas, já agradece, o negócio está normal. Só a continuidade lúcida do trabalho já é um agradecimento. Já mostra que a pessoa está entrosada, que ela está consciente, côncia, coesa e coerente. Isso é muito sério. Olha só o que eu estou falando. Consciente, côncia, coesa e coerente. São tudo com có, cocorocó, etc. É aquele negócio, para ver se desperta a situação. Isso é que nós chamamos de aliteração. Agora, consciente e côncia é mais ou menos a mesma coisa. E coeso e coerente já não é tão igual. Vocês estão entendendo? Nós já estudamos isso. Inclusive, a nave capitânia andou estudando essas coisas todas conosco. Sobre o processo da coesão e da coerência. Tem no meu livro também. O último livro saiu uma opção de coisa sobre coerência. Quando essa questão da retroanálise voltou no tempo, qualquer ação nossa hoje, ela está ligada a uma retroanálise. Tudo que nós fazemos está ligado no nosso passado, mas o nosso passado não muda mais. E outra coisa, ele só serve como exemplo daquilo que a gente tem que evitar que estava errado. Então, o problema básico é esse, isso não tem novidade, não há milagre, não tem jeito de mudar isso. Vai servir também para análise atual e outra coisa, análise imediata e análise imediata. Para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. É aquilo que nós falamos. Curto, médio e longo prazo. Agora veja, isso é a gestão, é empreendedorismo evolutivo. E nós estamos fazendo nada mais do que é o processo da ProEx. Isso está dentro da proexometria e do proexograma. Isso caiu lá nas provas que vocês fizeram, não é isso? Mas com retrocognição, juntando tudo, vai ter uma base muito maior de análise. Vai. É isso aí. Outra coisa, vocês hoje que estão marcando muita coisa aí, no laptop, essa coisa toda, se vocês fizerem uma análise da condição aí, com respeito a vocês, vocês vão encontrar muita análise de vocês, querendo ou não. Eu, por exemplo, eu recomendo uma coisa. Pega no seu laptop e depois pega o find, aquele negócio de procurar, encontrar, e põe o prefixo auto, que vai encontrar a opção de ego de vocês lá no meio. Auto. Então põe auto. Entende? Põe auto só a palavra A-U-T-O. Não põe espaço depois nem nada, para a pessoa ver, pegar tudo. Aí é importante. Agora pega seus arquivos e põe esse find. Vamos ver o que deu. É muito interessante. Uma vez eu fiz isso lá no Rio com a pessoa mudou. Mas olha, foi como se ela tivesse lido e seguido o conscienciograma de um dia para outro. Agora, ela tinha muita coisa escrita, entende? Agora, ela foi fazendo a relação de tudo, tinha relação com ela através do alto. Agora, veja, o alto é uma das raízes que você pode pensar, mas existe muito mais do que isso, né? Vocês estão entendendo, né? É o prefixo, não tem jeito. Eu, por exemplo, aqui eu estou usando muito alto e estou usando até o ego também. Vocês notaram que tem um ego aqui? O ego está ali, ó, ego análise. É o número 04, segundo da sinonimologia. Ego análise. Agora, Chico, oportunamente, quando nós formos fazer lá no tertuliário, a gente arranja um telão e coloca de cara, a gente colocar isso aqui para todo mundo ver o que a gente está discutindo. Senão não adianta, nós estamos falando aqui, muita gente não está sabendo o que é que está aqui, o texto. Entende? Não, isso vai ter, já tem um plano, tem tudo isso. Já tem. Isso aí não, isso aí já está calçado. Já está calçado. Olha só, aquele ali é da internet que apareceu hoje, o Igor. Me conta, você recebeu bem a transmissão? Como é que está? Foi bem, né?
Ó, qualquer coisa, você dá os parabéns para o Chico, com a turma aí da equipe Alexandre. Agora, tem que ver o processo da expansão, que é tudo uma questão de campo. Olha, ó, é o técnico aí, colega de vocês, que está falando, tá certo? O Igor, a especialidade dela é essa. E ele é rigoroso, vigor. Uma sugestão para isso seria a pessoa poder baixar O download. Do verbete, seria bom. Né? Mas isso tem que passar na hora. Nós não podemos dar um verbete anterior. Isso aqui não é democrático. Cada turma que está aqui. Tem que ser depois. Senão a gente acaba com a função da eleição, a escolha de vocês, fica tudo ruim. Não é bom, não. Isso tem que ser no dia. Por isso que eu estou falando. O ideal é na hora. Isso. Não, à vontade. Nós vamos colocar isso tudo na internet, você sabe. Inclusive eu quero colocar o primeiro, o 700 experimentos. Que é para criar problema com o povo. De propósito. Porque o livro é uma... Né? É tacape, é burduna, é cacete e outros nomes, né? Mas não, alterar a gente deixa, não faz mal. O azar é deles. Eu tenho o original. Não, existe o original. Aqui eu tenho o original. Não adianta falar, não está aqui. Não adianta. Entendeu? A gente tem o original. Pois é. Quando a gente já traz aí, já está tudo. Eu também acho que é por aí. Agora, tecnicamente é impossível você proibir. Escuta, vê se a Rosemary está por aí. Não dá não? Eu também queria que ela aparecesse. Podia chamar ela lá, né? Escuta, a minha mulher já chegou e eu quero falar também com a presença dela aqui, que eu tenho um assunto hoje, que é para mudar um pouco hoje só. É só um parênteses, sabe, no nosso assunto da Holanase. Tudo é Holanase. Eu queria o seguinte, vocês lembram quando eu falei aqui sobre a Apex, que o chefe não estava aí? Então eu sugeri criar a Apex, etc. Quanto tempo faz isso? Foi em 4 de junho de 2006. Pois é. Agora, deu certo, né? Você não está arrependido, não. Então hoje eu quero fazer a mesma coisa com vocês. Mas é um assunto mais sério e que atinge até o momento poucas pessoas. Mas que com o passar do tempo vai atingir muita gente. O que eu desejaria, só a minha mulher que está sabendo disso que eu pedi. Ela mesma, a Graça, quer ajudar isso oportunamente. Mas ela não pode dirigir isso hoje, porque ela está muito ocupada. Então tem que estudar o que nós vamos fazer. Mas o meu caso é o seguinte. É fazer a Associação Internacional dos Escritores da Conscienciologia. O que vocês acham? Agora, você tem autora. Você é autora. Quem tem mais? Tem mais. Você é autora. Quem mais? Aqui, outra autora. Quem mais? Ali. Você também é autor. Você sabia de ser autor, Jaime? Você é autor também. Hein? Não, Mabel já levantou a mão. Pois é, olha. Então vocês, eu acho que seria bom ver se esse meu palpite vale a pena ser seguido, tá certo? Agora, veja, eu acho que está na hora de fazer isso, devido nós preparar uma situação para o tertuliário. Está entendendo? Porque eu quero irradiar as coisas todas dos escritores e autores nossos cada vez mais aqui na Cognópolis. O que vocês acham? Tem lógico, você está rindo aí, mas vem cá. Como é que não se pensa nisso? Não, vocês são bobocas, né? Eu já falei que tem gente que é muito boboca aqui. É isso que eu estava rindo. Agora, ó, eu falei com a Graça. Falei, ó, Graça, está aqui nas minhas anotações de muitos anos uma coisa que eu vou te falar e não pode falar com ninguém. Aí ela falou com a Cris, não foi isso? Foi só que ela encontrou com a Cris e falou, não foi isso? Está tudo em casa. A Cris é como se fosse minha filha de postiça, de criação. Não, tanto faz. Mas agora então veja, a Graça topou na hora. Pelo seguinte, ela também conhece isso, porque ela pertence a uma associação de escritores de literatura. Agora, o nosso não é isso. Então, veja, a Associação dos Escritores Voluntários, o dela é a REBRA, chama. É a Rede de Autores. Agora, o nosso aqui tem que ser uma coisa da conscienciologia. Outra coisa, eu estou aqui, por exemplo, com o Estatuto Social da Instituição Conscienciocêntrica.
e tem a Associação Internacional, tem os dados todos, como é que faz um estatuto desse. Quem quiser é pegar isso aqui e examinar o que é que pode fazer. Agora, por isso que eu falei, aqui ó, tem a Cris está ali, que ela é a J. Cristo dessa história, que sempre a gente fala, a Carla está aí também, né? Cadê a Carla? Está lá? Então, é examinar com a Ciajuc, ver o que é que tem, ver se vale a pena. Agora, por exemplo, já que vocês tiveram a ideia, começa agora a pensar, inclusive... Eu já dei ideia! Agora começa a pensar o seguinte, não, eu vou dar mais ideia. Calma. Eu vou dar mais ideia. Por exemplo, começa a pensar o seguinte, o que são os objetivos dessa associação? Isso aí é muito importante. Uma outra coisa, quais são as decorrências depois dela criada? Nem nós não sabemos. O autor tem que ser, para pertencer, tem que ser um autor publicado. Homem ou mulher, não interessa a idade. Agora, primeira coisa, ele deve ser classificado pela especialidade da Conscienciologia, deve ter a perfilologia dele levantada, o perfil, como é, que é a microbiografia, o cara tem que ter, né? Homem ou mulher. Agora, o total de livros que ele tem publicado até o momento, como é que é. E outra coisa, vocês, que a hora que for fazer a situação, eu quero participar disso também, porque é incrível que pareça, vocês esqueceram, eu sou autor. Agora, outra coisa, tem que ver os eventos próprios e a revista própria, oportunamente, para ser feita. O que você acha, Antônio? Você está de acordo? Você que é um cara que está esperando seu livro há muito tempo. Agora, então, quem quer que se faça? Vamos entender agora, vamos entender. Todos vocês que estão na bica, você está entendendo? Que o bolo do livro, o fermento está crescendo, essa associação interessa demais. É bom vocês entrarem e ver o que está se passando. Agora, eu acho que de cara, só pode entrar gente que é autor publicado. Está entendendo? O objetivo maior é entrosar para melhorar a qualidade dos livros da Conscienciologia. Você não acha que é o ideal para isso? Ô Mário, o que você acha? Você está aí hoje, é bom você dar o palpite. Agora, vamos perguntar para aquele que eu estou esperando o livro, que é o mais esperado por mim, que eu tenho esperança, que é o Jarbas. O que você achou da ideia, Jarbas? Não, a ideia é boa. Funciona, não funciona? Ela é pertinente. Pois é. Agora, é muito importante. Você, ó, a outra que é autora. Eu estou falando aqui para fazer a Associação Internacional dos Escritores da Conscienciologia. A senhora topa? Então tá. Agora, vocês todos que são autores, vocês toparam? Levanta a mão aí para eu saber quem são, para eu saber pelo menos que estão aqui. Segundo a orientação do Holocito, nós temos 33 livros. Ou 33 autores lá. Eu acho que é autores, né? Então é preciso ver isso. São autores, né? Então, veja, já é um... Daqui a pouco nós vamos ter 80 pessoas que já publicaram o livro aí. Nós precisamos de começar a preparar isso. Eu falei que ia falar alguma coisa quando interasse 30 autores. Já faz mais de ano que está com 33. Então está na hora. Não, eu acho que tem pelo seguinte, a Graça, mas... Você também já participou lá da revista da Hebra, né? Ou não? Pois é, ela também já entrou. Eles têm uma revista, mas é uma revista assim, veja bem, é tipo antologia, e outra coisa, é muito literatice, entende? Agora, é interessante, a revista lá, olha, ela é bem adequada para aquilo que é. A gente não pode falar não, a revista aí, essa que sai aí. Inclusive, parece de vez em quando, vocês estavam vendendo isso aí, não estava? A revista deles, tem lá. Pois é, ó, se alguém quiser ver como é que funciona um grupo desse, é só olhar. São as autoras, ali é só mulher. É o clube da Luluzinha. Agora, esse nosso não é não. Tá certo? Esse é todo mundo. Vamos entrar nessa história. Então, ó, o que vocês acham? Alguém aí que esteja com a brecha dentro da sua agenda, deve começar a se mexer. Não, mas eu quero ver o processo do estatuto disso aí.
Agora, vamos perguntar para a Cris. O ideal é fazer uma IC nisso? É, né? Então, o ideal é uma IC. Oportunamente tem que estudar. Cadê o João Aurélio? Ele não está aí, não? Não. É. Ó, João, tá certo? Me perdoa o mau jeito, eu não tenho culpa. A culpa é deles, hein? Ó, não vem precisar de mim. A 18ª. 18ª, tá certo? Então, tá claro isso? Vocês guardam a hora que se falou nisso a primeira vez, a data histórica da... Tá certo? É. Tá. A Flávia Greenhofer do Rio pergunta se a coleção Nelsinapse não pode entrar nisso. São livros de bolso e tem vários autores escrevendo. É uma coleção de pocket books que eles estão fazendo, acho que é pela Comunicon. Lógico que é. Isso é livro. Escuta, uma pessoa escrever um livro pode ser até um opúsculo. Um opúsculo é um mínimo de 48 páginas. Dependendo da situação, tudo é livro. Isso é autor. Então, é o autorado. Outra coisa, eu recomendo agora que qualquer um aí que se interessar, fale com a Ivanilda para ver os verbetes que falam sobre o processo de autores. Por exemplo, tem o autorado, tem aqueles autores mentais somáticos, não é isso? É. Tudo isso tem que ver aí que interessa para o caso aí, para arranjar subsídios para vocês analisar o fato. Tá certo? E agora, eu só pergunto, agora uma pergunta cretina, por exemplo, para a Dulce. Dulce, você não acha que a gente mexendo com isso, nós vamos mexer naqueles que estão meio mole para fazer os livros? Não é o seu caso, por isso que eu estou perguntando. Mas ela observa bem as coisas. Isso vai ajudar, não vai? Vai pôr fogo, não vai? Vai espicaçar. Vai espicaçar a turma. Tá certo? Então, quando chegar aí a pessoa que for dar um curso maior, fala assim, você é da Associação dos Escritores? Essa pergunta cretina, daqui a pouco, eu vou ser o primeiro a falar nisso, tá? Esse vai ser um bom título. Pois é. Agora, o nome tem que procurar para ver como é que fica. Associação Internacional dos Escritores da Conscienciologia. O escritor, eu não sei, é preciso de ver. Eu não sei. Por exemplo, lá, a de vocês é tudo, são escritores, não são escritoras. Olha, eu vou trazer um fato. Eu vou trazer um fato para vocês, e a Graça sabe disso. Por exemplo, uma coisa muito séria internacional é a hora que você chega num alfândega. Se você falar que é book writer, eles deixam, eles liberam, todo mundo tem medo de você. Agora, ó, pior do que isso é se você falar que você faz pesquisa de parapsiquismo africano. Aí todo mundo tem medo. Então eu falo assim, mas quais são os livros que você escreve? Eu escrevo sobre o processo de parapsiquismo. Como é que é o nome? Olha lá. Nós todos já usamos isso nesses aeroportos da vida por aí afora. Tudo quanto é nada internacional. Parapsychic Power. Você adivinha, ela vai comprar as coisas. E a senhora o que faz? Eu sou book writer. Então eles perguntam, por que a senhora faz? Eu sou parapsychic, eu tenho parapsychic power. Passa aí? Então veja, esse negócio de falar o escritor eu acho mais forte que o autor. Porque autor pode ser autor, por exemplo, de um roubo do Banco do Brasil, não. Ele é autor de roubo do Banco do Brasil. Autor do maior contrabando do Paraguai. Então veja, escritor é escritor. Ô Roberto, o que você achou dessa? Está de acordo? Eu agora tenho que perguntar para os próximos, né? Aqueles que estão na bica, não é isso? O que eles acharam aí, como é que é, né? Esse povo todo. Vamos marcar uma reunião para a formação de autores no dia 16. Eu acho que a gente vai ter que colocar mais um ponto de pauta. Seria bom para colocar todo mundo lá. E fazer isso aí. E qualquer coisa, lembre-se, a Cris, a Carla, João Aurélio, o nosso chefe lá também, que ele é autor, entende? Conversa todo mundo, tem muita gente aí para ver.
Tá certo? Eu confio em vocês. Tá certo? Quer dizer, então, que vamos fechar esse expediente. Se alguém quiser ficar com essa minha pasta, eu dou, por incrível que pareça. Eu não sei se interessa aí alguém. Hein? Hein? Fica com quem? Fica com você? Olha aí que aqui tem vários dados sobre isso. Agora tem muito mais coisa para fazer, né? Acho que isso aí vai deslanchar muita coisa. Isso aí é apenas uma bola de neve. A gente está detonando o assunto, mas isso aí vai longe. E ele vai ajudar muito nós todos aqui, inclusive o Tertuliário, o CAEC, as ICs, o discernimento. Eu acho que todo mundo aí, o discernimento devia agradecer a gente pela ideia. Tá entendendo? Viu, Paulo? Isso aí vai pegar. Positivo. Agora, ó, uma coisa só que eu quero dar palpite para vocês desde já, mais um palpite. Por exemplo, se vai fazer associação, negócio, no início está só lá, para começar, vocês façam uma sede do discernimento. Uma coisa, mesmo que seja uma sala pequena, que aquilo atrai pelo processo. Isso aí pode ajudar. Com todos os livros expostos. Da turma toda. Uma outra coisa, só para dar orientação. No Holociclo, tem os livros do povo todo com capa colorida, capa dura. É preciso ver isso também, que lá tem os autores. E qualquer coisa, falar com a Cristiane. Cristiane dá orientação da história. Hein? Pois é. De modo que é isso. Outra coisa, quando chegar gente aqui agora, que vai publicar livro, a gente já pode falar, você vai pertencer a instituição. Você já se perfilou, já acertou seu passo? Existe um conselho editorial até que funciona. Isso. E aí elas responderam, isso é da Conscienciologia, mas é CAEC Educar. Certo. Com o tempo, você acha que isso tem que ficar num lugar só? Não. A Associação dos Autores não tem nada que ver com editoração. Ontem me perguntaram, a Graça mesmo perguntou sobre isso. Editor é uma coisa, autor é outra. O escritor é outra coisa. Não tem nada que ver com isso. Não tem nada disso. Uma outra coisa. Editar uma publicação, que é o chamado periódico, é uma coisa. Editar livro é outra. Tá certo? Mas então, olha. Só tem, né? O que você acha? Olo lucidez, olo memória, olo biografia. É assim que a pessoa chega lá. Agora, ó, trinômio, análise, síntese, reanálise. Pensa só, você analisou umas coisas, fez muita besteira, faz algumas vidas aí para trás, com alguns séculos. Você agora está fazendo uma síntese, está fazendo uma reanálise de tudo. Então, tem muito livro que a gente está reescrevendo aquilo que a gente já escreveu. Tá certo? É a vida. Agora, a holoanálise está bem dentro aqui do assunto. Gente, qual que é a Mega Gesson que eu vivo insistindo com vocês? É livro. Então, por exemplo, dentro do nosso nível, a média, a maioria aqui, para ser completista, vai ter que apresentar um livro. Chega lá, o transmissor pergunta, cadê? Eu falo, não, está aqui meu livro. É a senha está aqui, Entendeu? Agora fala assim, não, mas esse é uma obra-prima? Sim, é Mega Gescon, tá? Ainda tem isso. Então, ó, esses autores também, a gente tem que perguntar, você já tem uma obra-prima? Entende? É outra pergunta. Não, o Jabra já falou publicamente que vai. Né? Você vai pertencer ao clube dos escritores. Agora veja, essa não é a Academia Brasileira de Letras, não, tá? Nem a Academia Sulina de Letras aqui, nada disso, não. O negócio é muito mais sério. E outra coisa, é internacional. Vamos lembrar disso. Internacional, tá certo? Vamos entender isso. É diferente. Pois é, agora tem que arranjar um acrônimo nisso aí adequado. Hein? Dessa IC? O processo todo é a Mega Gescon. Agora, a Mega Gescon
autodiscernimentologia, autocogniciologia, mental somática. Você está pedindo, eu estou te dando. Não é isso? Agora, uma coisa muito séria, olha lá, é a área dela. Eu quero ver seu livro. É a comunicologia. Essa não pode ser esquecida. Não, eu estou falando também por causa dela, lá, a Kátia. Entende? Agora, outra coisa. E eu pergunto agora, hoje que os três estão aqui, como é que fica o trio Parada Dura nessa etapa? Quem é que vai entrar em primeiro lugar? Então, ó, nós temos... Ah, tá? Vem cá, mas é preciso perguntar se ela está aprovando o negócio. Preciso saber isso aí. A trilogia. Trio Parada Dura. O Jarbas é o próximo. Ah, é o Jarbas? Não pode ser o trio da tecla dura. Vamos ver isso aí, tá certo? Não, o Adélio está de olho. Se fosse o analfabeto, seria ele. Depois é você, depois é o Jarbas. Pelo primeiro nome, né? Mas, gente, então vocês entenderam aí a holoanálise. A gente está fazendo uma holoanálise do nosso holopensene, tá certo? Técnico, da conscienciologia. Eu acho que está bem na hora, né? Eu não estou avançando com o carro, não, né? Que agora já tem... Eu estava esperando encontrar, chegar a 30. Sim. Eu queria entender melhor que em numerologia, as insinuações do porão consciencial. Ah, sim. As insinuações do porão. Primeiro eu falo assim, os resquícios do subcérebro abdominal. Depois as insinuações do porão consciencial. O diagnóstico das autocorrupções ainda remanescentes. As insinuações é o seguinte, é a hora que você tem uma tendenciosidade de repetir aquilo que não presta. Aquilo que você já dispensou. Então, a automimese. É o que eu chamo de automimeticologia, que é o estudo da repetição. É a batopensenidade patológica. Entende? Outra coisa, é a repetição de maus hábitos. Alguma coisa que está ocorrendo com a pessoa. Então, essas são insinuações. Agora, leia a enumerologia toda que você vai entender a sequência das ideias. Olha lá, o autojuízo crítico, a autocrítica em alto nível, a eliminação da autoassedialidade. Quer dizer, isso é a coisa mais séria. Agora, o descarte da autovitimização. Os resquícios do subcérebro abdominal. É por aí que vai. Bom, dessa proposição aí da IC9 é bem interessante. Esses dias você na abertura lá embaixo estava falando da diferença ou da condição de que alguns já estariam se aproximando da condição do conscienciólogo, 40%. Já. Os epigons e tal. Então essa IC9 vai chancelar isso. Vai ratificar. É aquilo que a gente chama convalidar. Fazer a validação da posição da pessoa. Você podia falar um pouquinho dessa condição dos 40%? Não, o que eu vejo é o seguinte, olha, a gente tem que examinar aquele quadro lá. Então vocês olha só. A coisa começa a melhorar com o tenepsista. Então, e o tenepsista é de esponte sua, quer dizer, é um problema de foro íntimo. É a pessoa que decide fazer a tenepse. E outra coisa, é um trabalho exclusivo dela junto com o amparador e assistidos. Então, não adianta o palpite que você dá, não adianta insinuação, não adianta nada. Ela que sabe se está preparada ou não para isso. Ali começa a mudança. Agora, essa mudança, o tenepsista mesmo, para entender bem a coisa, realmente ele deve ter passado pelo curso intermissivo. Senão ele não vai entender isso. Eu sei por quê. Eu tentei colocar isso dentro do movimento espírita e depois desisti, porque não havia cabimento. As pessoas não estavam preparadas, estava tudo verdolento. Não era nem de vez para chegar na maturidade, então não dava. Agora veja, logo em seguida com o tenepsista, vem o projetor consciente.
Projetor, muita gente faz, muita gente se projeta, mas a maioria tem problema de processo da imagística. Há muita ilusão, há muito excesso, falta aquilo que eu chamo de projeciografia, que é lá, ó, projeciografia. Vocês olham que é o número 62 lá, ó, da projeciologia, lá, projeciografia. Então isso falta. Agora, o que se passa? Em seguida vem o epicom lúcido. Nós já temos aqui uma série de pessoas que já são, homens e mulheres, já são epicons, que é o epicentrismo consciencial, existencial e de todo tipo dentro da vida da pessoa. Agora, isso só falta 5 pontos, ou 5 percentuais, para a pessoa chegar nos 40% lá do conscienciólogo. Agora, o conscienciólogo, esse epicom, por exemplo, ele não pode ficar apenas de uma maneira teórica dentro da coisa. Ele tem que ver isso do ponto de vista teático. Da mesma forma, o tenepsista vai chegar a um ponto que ele também não pode falar só que ele faz a tenepse. Ele vai acabar, dentro de uns 20 anos, tendo um OFIEX. Aí tudo muda de figura na vida dele. Agora, com isso, ele vai chegar, depois do conscienciólogo, à desperticidade. Então, o problema do mental soma, buscando assim, abrir o jogo publicamente da própria vida, a pessoa se definir publicamente, através de livros, essa coisa toda, porque o livro é muito importante, porque o autor, ou a autora, ele recebe heterocríticas daquilo. Ele pode começar a fazer uma autoconscienciometria até forçada, pela circunstância. Aquilo que eu estava evitando sempre, se a pessoa escreve um livro, ele vai entrar na conscienciometria. Então, ó, o João Aurélio e você, Flávia, tem que saber o seguinte. Pessoa que nunca entrou num curso de autoconscienciometria, se ela escrever um livro, ela vai entrar na parte prática disso aí, sem estar preparada. Então, veja, o ideal é que todo autor entrasse na autoconscienciometria antes, para endireitar o corpo. É aquilo que eu chamo o enfibramento, a infibratura. A pessoa ficar, entende? Rígida, prona, com equilíbrio. Isso é uma coisa muito séria do ponto de vista mental somático. Então, esse processo do livro, ele vem convalidar essa situação, revalidar, melhorar tudo. O que caracteriza, então, esses 40% conscienciólogos seria a explicitação da autopesquisa? Da autopesquisa, mas não é só, não. É mais do exemplarismo, né? Um conscienciólogo, ele tem que ter aquele que eu falo, o princípio do exemplarismo pessoal. PEP. PEP. É o jeito. Vocês não acham que seria o caminho? Agora veja, é depois disso que ele pode entrar como desassediado. Eu acho muito difícil chegar sem isso. Tem que entrar nessa história. Agora, por exemplo, ali ó, tem uns pontos que só com o tempo que a pessoa desenvolve. Tenepse é uma dessas coisas. Para chegar no OFIEX demora 20 anos. O processo da projeção lúcida, por exemplo, a projeção de consciência contínua, nós não podemos exigir isso do povo. Isso é com calma. Por quê? É uma coisa que interfere demais na vida humana. Por exemplo, a maioria aqui não pode ter projeção de consciência contínua. Senão, degringola toda a vida. Tudo vai ficar um caos. Entende? Por causa do processo de 2 memórias, 2 vidas. Entende? Duas preocupações diferentes com o processo da interdimensionalidade. Então, isso é muito difícil. Ali, ó, então tem que esperar essa situação com calma. Agora, o que eu vejo é isso. Nós já estamos na bica de ter muita gente aqui que pode falar, não, esse aí é conscienciólogo veterano, é profissional, de alto gabarito, é um titular. Quais seriam esses sinais que vão caracterizar bem essa? É a hora que passou pelo epicentrismo, né? E que a pessoa se deu bem. Porque você sabe, no epicentrismo a pessoa tem altos e baixos. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ser epicom e passar uma temporada devido ao problema do parapsiquismo, que é o problema da projetabilidade lúcida, que às vezes está faltando. Isso aí, ó, pode fazer o processo da instabilidade dentro do processo. Na hora que a pessoa fixar e ver os resultados da ficha dela, todo mundo já sabe o que ela está fazendo. É o processo de curso, o processo de atendimento, o processo de assistência, o problema da TENEPS. Uma coisa vocês vão notar, tudo isso aí está entrosado.
Tudo tem a coesão que nós estamos falando aí. Tem que ter. Que é a coerência da pessoa que faz a coesão dos atos. Uma pessoa, ela tem coerência na manifestação pensênica, ela vai fazer com que os atos sejam também coerentes. Aí dá coesão. É isso que nós chamamos da coesão evolutiva. E na escala da projetor, fixa por 5%, projetor 30%. O senhor acabou de falar que o televisível sem o televisível é benefício. E o projetor, muitos projetores não tem televisível. Mas também não são projetores. Falam que são. Olha, projetor consciente, como eu chamo, é uma coisa. Agora, o cara que chega e fala assim, eu faço desdobramento. Sim, eu também desdobro. Eu penso aqui, ó, que eu estou de corpo mental, pronto, eu desdobrei meu processo de imaginação. Isso é bobagem. O problema é o seguinte, se uma pessoa faz projeção lúcida, ela tem que mudar a vida dela. Sem reciclagem, você não demonstra que fez projeção lúcida. Uma pessoa, por exemplo, fez projeção lúcida, e ela continua, por exemplo, no catolicismo, mostra que ela tem guia cego. Então aquilo não é projeção lúcida, coisa nenhuma. É projeção com lavagem cerebral. Isso é outra coisa. Você está entendendo? Por isso que eu escrevi projeciologia em primeiro lugar. O negócio é muito sério. É o fenômeno mais sério que tem para nós aqui do ponto de vista parapsíquico. De cara. Aquele primeiro, da soleira da porta, é a projeção. Sim, mas olha, eu mesmo faço análise disso tudo lá, são dezenas de escritores que falaram sobre projeção consciente. Agora, o que tem de ilusão naquilo não está no gibi. E outra coisa, hoje ainda tem coisa pior. O processo, por exemplo, das terapias de vida passada. A maioria também está cheio de processo de imaginação. Uma coisa que eu digo é o seguinte, Antônio, veja se tem lógica. Quando a pessoa tem a vivência de um fenômeno transcendente mais avançado, ela jamais vai ser do jeito que ela era antes. Ela tem que ter feito uma reciclagem violenta, profunda, abrangente daquilo. Por quê? Geralmente, aquele fenômeno que foi, vamos dizer, patrocinado por amparadores ou por evoluciólogos, foi para ver a mudança, para fazer a reciclagem. Porque esse negócio de você ter com guia cego, isso aí é baratrosférico, não interessa. O negócio nosso é caminhar para uma paraprocedência evoluída de comunex avançada. Uma comunidade avançada, senão não adianta. Agora veja se isso tem lógica. Pelo que eu entendi, se me corrija, o conscienciólogo seria um equipão já consolidado. Já maduro. E outra coisa, já tem uma visão de conjunto da conscienciologia. Por isso que ele é conscienciólogo. Visão de conjunto. Ele está começando aquilo que o Roberto faz uma força danada há vários anos. Cosmovisão. Ele já tem uma cosmovisão de alguma coisa disso. Ele já sabe, por exemplo, priorizar. Dentro de toda essa especialidade, desse mundo que nós estamos estudando, ele sabe priorizar o que é mais importante. Ele estabelece a diretriz. Ele sabe qual é o caminho. Entendeu como é que é? Então, isso é seríssimo. Não. O tenepsista, qualquer um pode chegar e fazer. Por exemplo, o assassino, ele pode falar que ele está fazendo tenepse, é ele que faz, você não vê. Você entendeu? Agora, o tenepsista mesmo para fazer, ele tem que mudar a vida dele. Se o cara fala, chega para você e fala assim, ó, eu faço tenepse faz 5 anos, daqui a pouco ele briga com o outro aí, e quase que agride fisicamente a outra pessoa, que tenepsista é esse? Não tem tenepse nisso. Então, esse negócio de falar é uma coisa, vivenciar é outra. Versão é uma coisa. Agora, o fato real é que é o que interessa. A relação do curso permissivo é a capacidade assistencial, então. O fato de sobre ter essa... Não. E ela começar a chegar na condição de conscienciólogo. Que é os 40%. Mas quem é que levantou a mão aqui? Foi você. Não, é mais abrangente. Entra tudo. Entra o psicossoma, mental soma, tudo que você pensar. Aí já entra o processo holossomático da pessoa. Que ela já tem uma visão da cosmovisão. Agora, depois disso, olha lá, tem que entrar na dispersidade. Então, o ideal é quando a pessoa fica desassediada, mas sabendo por que ela é desassediada.
Senão não adianta nada. Ela alcançou a desassedialidade para fazer a interassistencialidade. Muda tudo. Você está entendendo? Então, por exemplo, as pessoas chegarem e falar, eu sou isso ou aquilo. Já teve gente aqui no CE que uma vez chegou e falou que era serenão para mim. O que você quer? Isso quer coisa pior do que isso? E era um homem. Era um homem. Agora, ele nunca apareceu aqui depois disso, não. E outra coisa, ele falou sério, porque a hora que eu comecei a argumentar, ele achou ruim. Anônimo diretamente da baratosfera. Hein? Eu falei assim, mas não diga, então me conta uma coisa. Tem várias perguntas que eu tenho. Tem 50 perguntas para fazer para Serenão. Posso começar a fazer? Eu queria saber de você. Qual foi, aquela minha pergunta cretina, qual foi o último trafar que deixou de dominar e colocar uma canga em você? Ele nem entendeu o que era isso. Mas fala, o que é que você queria? Às vezes, mas às vezes já não sabe. Detalhe você está querendo muito. A pessoa tem que começar, você já deve ter visto isso. A pessoa tem que começar a executar a ProEx para ela ver os detalhes. Detalhes finais, isso só vem com o tempo, com a experiência. E outra coisa, o negócio é tão sério devido àquilo que eu falo. O que é mais importante quando a pessoa recebe? São as companhias. Ela tem o recebimento, a recepção daquilo. Depois ela vai retribuir. Mas uma coisa muito séria é o processo do convívio com as companhias. Priorizar dentro daquele momento evolutivo, dentro daquele que ela tem ali naquele momento. Não, ela sabe que tem que ter mais. Ela sabe que ela tem que produzir mais para receber mais. Agora, a primeira coisa, você pode fazer uma pergunta cretina para a pessoa. Perguntar para ela assim, você acha que você está quites com o que você tem recebido? Você liquida com tudo. Essa é terrível. Essa aí você não lembrou na ProEx, né? Entendendo? Vocês estão entendendo, né, a pergunta? É cretiníssima. Eu, na primeira, me deu uma vontade danada de pôr pergunta igual essa. Eu tinha várias. Eu descartei a primeira prova. Isso aí é... Não, dá um choque. Dá um choque. Olha, essa é uma boa frase, para botar lá na... Não, vocês estudam. Agora, ó, lá no Instituto, naquela época que a gente fazia aquele negócio de colocar na parede, eu coloquei uma coisa parecida com isso. Vocês lembram do nosso... Aquele aviso grande que eu tinha, que colocava toda semana uma frase que eles me pediram. Durante alguns meses eu fiz isso. Você lembra desse o porta-aviso lá? Logo na entrada do Instituto, não lembra não? Tinha, frase da semana, para o povo pensar. Pois é. Eu fiz isso durante meses, que o povo pediu para ver. Tinha uma mais ou menos assim. De vez em quando eu falo, não, eu faço uma suave e faço uma cretina. É, um painel. Não, isso aí você não pode generalizar assim não. Depende. Agora, ó, o percentual menor é a paragenética dominar a genética. Ainda é a minoria. E eu tenho uma prova para isso. Cadê o povo? Eu, no meu caso, devia ter 1000 pessoas, tem 500. Então, 40 e tantos % ainda está faltando. Isso é a maior prova. Tá certo? Eu estou falando aqui porque Foz é um bom universo para você aquilatar a situação. Porque se aqui é assim, aí para fora tudo é muito mais. Não, é por amostragem, você está entendendo?
do ponto de vista de diagnóstico diferencial, nós estamos falando de parasemiologia, então, diagnóstico diferencial é um fato. Uma outra coisa, você deve ter percebido o seguinte, eu não coloquei aqui autoparasemiologia, não. É para frisar, parasemiologia pessoal. É a coisa séria. De qualquer maneira, o curso de herbicida é a parte da paragenética. Vai. É o predomínio da genética. E outra coisa, o processo é aquilo que eu chamo do choque da ressoma. Nós temos o choque da ressoma e o choque da dessoma. Agora, esse choque, às vezes o povo pensa que o choque da dessoma é que é importante. Não é. Às vezes a coisa mais séria é a ressoma. Olha o meu caso, com o processo do parto laborioso da minha mãe, esse negócio. Observa. Pensa. Outra coisa. Teve uma pessoa essa semana que está fazendo o curso aí, que chegou para mim. Isso de vez em quando acontece. Falei assim, olha, eu vi há muitos anos que você falou um negócio sobre parto laborioso, que isso aí influi na criança. Eu queria que você me explicasse isso, porque eu tenho um caso que eu estou estudando com isso aí. Eu falei assim, ó, o problema é ver se essa pessoa, o menino, a menina, se ele está começando a ter uma lucidez mais depressa. Ele, às vezes, não caminha para uma superdotação. Mas é preciso de ver o que aconteceu com ele. Agora, esse parto laborioso, que os ingleses estudaram, os americanos estudaram, isso desde o século XIX. É muito importante saber o processo do parapsiquismo, como é que fica. Entende? Porque uma das maiores médias de todos os tempos, ela teve a crise do jeito que eu tive na hora que nasceu. Agora, isso coloca a pessoa, que é aquilo que eu e a Kátia vivemos, brincando com vocês aqui, que a gente quer alcançar o mais depressa possível o processo da lucidez, que é a maturidade. Então aí é muito importante isso. O que mais influencia nesse processo é o parapsiquismo ou seria o temperamento da consciência? Não, o que influi mais é o problema da média da tendenciosidade da pessoa. Agora, o parapsiquismo pode estar nisso, mas, por exemplo, se ela tem uma tendenciosidade ainda um pouco patológica, o parapsiquismo não vai funcionar bem, porque vai ser muito egóico, vai mexer, por exemplo, ainda com o processo de religião, não vai ter o princípio da descrença, entende? Outra coisa, a pessoa vai querer manipular. É igualzinho, por exemplo, o nosso amigo, eu posso falar o seu caso lá? Aquilo que você me contou hoje? Pode. Ele estava lá no shopping das nossas coisas quando chegou um homem que conhecia minhas coisas, mas é daquilo que eu chamo espírita do Papa Amarelo. Chegou e desancou com os livros, ficou olhando até para os livros assim, ó, danado da vida por causa dos livrões, e quis combater de todo jeito, e ele é ouvindo as coisas dele toda. Isso aí é típico do problema do passado da pessoa. Ela está, é por isso que eu chamo questão do Papa Amarelo. O Papa Amarelo quer dizer que é aquele jacaré do Papa Amarelo, tem um sei, passarinho do Papa Amarelo, tem uma opção de coisa nesse sentido. Então é o cara que é fanático, você está entendendo? Dentro daquela história, ele não sai daquilo. Então esses, quando tem essa tendência, é um problema. É difícil você tirá-los do alto assédio que eles têm, que leva a vivência com guias amauróticos. Mas lá no curso intermissivo dá para ter uma previsão de como vai ser o parto, esperando a família? Não, no curso intermissivo a pessoa só é liberada na hora que eles veem que ela está no ponto. Se ela quiser, ela vai ter êxito. Nunca eles vão soltar um de vocês de qualquer maneira. Não, olha, você não passou em matemática. Não existe isso. Tem que ter passado. Está entendendo? Então o vestibular tem que ser bonitinho, tudo certinho. É o exame de admissão. Senão a pessoa não é liberada. Não dá. Não, apressar é com a hora que ela vai para a baratosfera. Ela sai de lá diretamente para a baratosfera. Isso tem. Tem gente que chega e não quer saber daquilo. Ainda está preso a alguma coisa. Vocês pensam, olha só, há muita gente com certos vícios enraizados, muito sério. Por exemplo, esse lá mesmo que eu estava falando, isso é autocracia, é o totalitarismo, a prepotência, a arrogância do homem. E outra coisa, espiritismo, porque eles acham que são os maiores humildes da paróquia. Mas tem disso tudo. É uma pessoa. E outra coisa, ele acha que ele é superior a todo mundo. Entende? Vocês vejam bem, é o que eu estava falando com o Eliel. Tem um cara de São Paulo, há muitos anos, quando eu deixei o movimento espírita, que ele chegou para vários amigos meus e falou assim, ó, não segue o Valdo não, ele estuda demais, é um perigo. Então veja, loucura.
Mas agora eles são muito vivos. Geralmente a pessoa não demora muito com isso. Ela só demora quando às vezes ela quer fazer o trabalho da atividade, aquela da equipe, sabe, do trabalho, que aquilo eles mesmos orientam para demorar e ver o que quer que faz. Mas agora, geralmente, eles não erram muito nisso, não. Eles já sabem tudo, né, de trás para frente, com transparência, vira do avesso a pessoa, eles sabem tudo. As possibilidades todas. A chance do sucesso aí é perto de 100%. Agora, o problema é a pessoa, quando chega aqui, ela recebe o choque da vida humana. Vem a genética em cima dela. Vem a mesologia, que é o meio ambiente, a ecologia, o modo dela ser instruída, dela crescer, a educação do lar, depois a educação formal. Aquilo muda. Ela começa a entrar em alguma personalidade do passado. Aí ela pode desviar. É o que acontece com a maioria. Entende? Tem como a Conscienciologia tem um complexo no sentido de melhorar a mesologia para melhorar Tem, mas a gente... O que é que eu estou fazendo aqui desde que eu vim para cá? Você acha que a gente escolheu isso aqui por quê? Não foi bem eu. Aqui, ó, mas junto com os amparadores. Por quê? Nós viemos para um local para fazer a primeira instalação prática da sede da Conscienciologia aqui em Foz. Agora veja, um lugar rural. Há 13 anos isso aqui não tinha nada, essas casas aí perto, não tinha nada disso. Mas a mesologia, então, ela tem um papel importante para... Não, a mesologia ela é básica. Mas a coisa mais séria não é a mesologia. É você com a sua base intrafísica, dentro da mesologia. Aí é que pega o carro. Pensa bem, base intrafísica. É aquilo que eu chamo fisiopódio. É o pódio da sua vida, físico. Da sua fisiologia, das suas funções. Que você está desenvolvendo a sua proex. Isso aqui é coisa séria. Entende? Agora veja, nós estamos fazendo uma coisa que o povo ainda não viu, que é importantíssimo. Mas isso só daqui a uns anos que a turma vai reconhecer. Aí todo mundo vai agradecer o César, vai agradecer o Paulo, vai agradecer todo mundo aqui. É o problema dos condomínios. É o problema da gente fazer aqui, por exemplo, esse bairro da Cosmoética e da Cognópolis. Por quê? Com isso, nós estamos fortalecendo as bases intrafísicas de cada elemento, homem e mulher, que está aqui. Já tem gente aí que já está fazendo, por exemplo, 2 salas. Uma para a mulher, outra para o homem. Entendeu? Que é a base intrafísica, por exemplo, para fazer a TENEPS, por exemplo. Isso é muito sério. Então, esse conjunto de condições, isso vai fortalecer cada vez mais, igual os laboratórios. Eu, um dia desse, já estava curioso para saber quantas pessoas já estão vivendo dentro dos condomínios. Eu não sei. Eu já queria saber. Sabe fazer um levantamento uma hora. Mas estou esperando alguns de vocês caminhar para isso. Inclusive os daqui, porque agora o condomínio aqui da Basecom é outra coisa, mudou tudo. Então, ó, vocês são novos, isso agora está uma opção. Sabe fazer o levantamento? Quantas pessoas são? Adultos. Entendeu? Isso aí vai nos ajudar. Eu quero ver para ver quando é que isso vai influir no holopensene direto. Que eu vou sentir na minha OFIEX. Vocês estão entendendo, né? Olha a mesologia. Agora, ó, quem está feliz da vida com isso é a Rose Gardner. O povo todo aí. Sim, Adão. A pessoa que fez o curso em medicina, no caso, pegando um gancho no condomínio conscienciológico, ele já pode vir numa determinada família, tudo. Não, uma porção de coisa é encaminhado. Mas veja, certas estruturas das definições da encruzilhada, que não é de despacho, mas aquela encruzilhada que tem que mexer, a definição, a definologia, a determinação é da pessoa. É aí que pega o carro. A possibilidade dele errar é menor. É muito menor. Sob todos os aspectos. Por isso que o curso intermissivo, vocês estão aqui, né? Você não acha que uma pessoa, por exemplo, igual a Arlindo, igual a Adélio, igual o Jarbas, estaria aí sem curso intermissivo? De jeito nenhum. Devido o tri parada dura. Não é isso? Agora, é o curso intermissivo que acertou o passo desse povo. Hein? É o travão do trio, ele está falando. É isso mesmo. Conseguindo superar isso tudo.
E outra coisa, eles são participantes, ninguém pode falar desse trio. Eles estão sempre vivos. São participantes. Até quando tentava errar, a gente via que tinha uma. Gente, há uma pessoa que eu não quero falar o nome, mas que faz mais ou menos uns 20 anos, 2 décadas, virou para mim, saiu, foi para lá, daí uns dias apareceu. Valdo, eu não consigo viver sem a Conscienciologia. Tem uma coisa, é o meu curso intermissivo, é terrível. Então ele veio, passou uma temporada, foi embora. Agora me disseram que ele voltou. Já é a segunda retomada de serviço, de tarefa. Pode ser que agora já amadureceu, já chegou, porque já está na hora já de fazer a aposentadoria, chegar nisso, isso vai mudar. Agora, essa pessoa sabe até vidas passadas que eu mesmo expliquei, e ele admite quem é que ele foi. Sabe tudo. Então, vocês vejam, é difícil. Agora, é lógico que num caso desse, isso aí a gente tem que considerar sempre, viu, Alinor? É o processo do heteroassédio. Quando a pessoa se predispõe devido a um alto assédio, vem o heteroassédio do passado, eles descobrem, identificam aquilo que eu falo, ó, fulano aqui! Aí vem tudo em cima. É aí que pega o carro. E outra coisa, a pessoa fica pusilânime, que é o nome que eu uso. Ela fica com medo de enfrentar aquela situação. Então você vê aquela pessoa que estava com gás total, de uma hora para outra aquilo inchou, sumiu. Isso aí é que eu já vi muita gente assim. E outra coisa, num caso desse, você não pode forçar a barra. Porque pode acontecer coisa pior, algum desastre, alguma tragédia, sei lá, né? Devido ao limite que a pessoa está. Ela criou um problema para si. Esses assediadores, até de uma forma bastante direta, no pensene da pessoa, assim... Não é no pensene. Eles pegam o locus minori resistência. É o weakest point, aquele ponto mais frágil da pessoa, o busilis. É o que eu chamo do no-god da pessoa. E se os dois, assim, mais recorrentes, usualmente encontrados, locus minori resistência? A primeira coisa é a empáfia do status acadêmico. Isso é que tem julgado muita gente no buraco. É tanto que eu chamo isso, que tem a síndrome do diploma. A síndrome do diploma já tirou muita gente da Conscienciologia. E outra coisa, a pessoa, pior é isso. Com o passar dos anos hoje, a gente já tem mais de 20 anos que eu estou estudando essas coisas, a gente vê o seguinte, a pessoa sabe que a Conscienciologia está acima daquilo que ela faz. Está avançado. Mas ela quer empurrar com a barriga. Ela não quer enfrentar isso agora. Então, é difícil. Particularmente nessa empáfia do status acadêmico, eu fiquei considerando que a pessoa tem uma cultura, tem mental soma, já lidou em vidas anteriores. Sempre. A maioria aqui, eu já falei. E outra coisa, geralmente é uma pessoa polivalente. Ela é versátil. É curioso essa questão, paradoxal, né? A pessoa tem uma intelectualidade, mas ao mesmo tempo... Sei, mas escuta. Vamos falar franco. Há 20 séculos aí para trás, nós já estávamos sabendo a maioria dessas coisas do ponto de vista moral. E o que nós fizemos com isso? A maioria jogou no buraco. Jaime, você não acha que há 20 séculos, em matéria de moral, de ética, a gente já não tinha opção de noção aqui? A maioria de nós todos? É o óbvio, gente. O que nós fizemos com isso? Onde é que vocês colocaram a sua ética? Debaixo do tapete? Aí vira o cara e fala, não, debaixo não, eu virei o tapete. Você sabe que a última é você virar o tapete. O tapete estava por baixo, ele vai colocar a sujeira por baixo. Então o que ele faz? Ele põe a sujeira, mas vira o tapete para ele ficar limpinho. Então põe o outro lado, entendeu? Existe disso, entendeu? O tapete às vezes de cima estava sujo, etc. Então ele põe junto com a sujeira. Então fica tudo limpinho, novinho. Claro, você falou há pouco que você estava se entendendo na sua vez a repercussão dos condomínios. Eu queria... Não, eu quero ver se chega lá. Ainda não senti, não. Eu só, aqui, eu assunto o problema. Eu vejo que isso vai acontecer. É inevitável. Eu já posso falar alguma coisa que já acontece. Aqui, por exemplo, CAEC é outra coisa, né? Não é mais do jeito que era. Não dá para comparar. Não dá. É tudo diferente.
Eu lembro quando eu vim aqui nos meus, e passava aqui uma semana, 10 dias, às vezes até 15 dias, depois ia para o exterior de novo, ia para o Rio e tal. No meu trabalho aqui, eu tinha mais problemas com as coisas. Hoje não. Está tudo desembaraçado. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei muito com o processo de consciência em matéria de assistência. Mas em compensação também, fiz um monte de trabalho no computador. Entende? Privado, também queria entender mais por que você falou que o ideal é a dupla ter quartos de Tenefer separados. Não, isso é o ideal, quando podem, né? O ideal, quando pode, é você ter até, se for possível, vamos dizer, duplicata das coisas. É o que puder. A vida, aquilo que é útil, às vezes é bom ter duplicata, é bom ter reserva. Isso faz parte do processo da própria economia na vida. Mas isso tem que ser muito estudado. Tem que ter muita inteligência para não haver excesso. Mas isso é importante. Quando a pessoa tem duplicata de certas coisas, ela aproveita mais o tempo dela. Tem pessoa que acha que isso é um desperdício, que está gastando dinheiro em excesso. Não é. Ela está fazendo economia. Por exemplo, você tem aí uma roupa. Então, você precisa, por exemplo, de pijama. Você compra um pouco mais de pijama e deixa guardado. De uma hora para outra, cai uma tinta, alguma coisa no pijama, pronto. Olha você. Você não precisa de ter muito problema. Vai lá e pega aquilo, já tem, não tem nada, está em casa. Estou dando um exemplo bem trivial, bem banal, bem simples. Assim é a vida. Então, em matéria de parapsiquismo, é a mesma coisa. Então, no caso, o processo de assistência também é melhor quando é separado, cada um tem o seu quarto? É o ideal. O ideal é separar tudo, porque ninguém é igual. E outra coisa, a freguesia não é a mesma. A clientela é outra. Então, é sempre bom. Mas agora, se não tem, pode ser no mesmo lugar, dependendo que os horários sejam diferentes, não tem nada. O que tem? Quarto de hóspede é só de hóspede. Lá pode pôr até cachorro. Mas agora não vai trabalhar, não é base intrafísica. Lá é praça pública. Tá certo? Você sabe o que eu falo como praça pública? Tem lógica isso? Faz sentido? É o caminho. Agora, ó, você, Laura, está perguntando esse negócio de separar as salas, aí, etc., cômodos, peças. Tem gente que faz hoje, está muito comum, fazer 2 banheiros, ou 2 chuveiros juntos, para tomar banho junto. Tem disso. Agora, por exemplo, a melhor coisa que tem para separar entre homem e mulher é, se tem espaço, fazer 2 roupeiros. Isso é muito importante. Então, two wardrobes. Wardrobes. Sabe como é que é? Two. Essa questão da mesologia, eu conversei com várias pessoas, comigo aconteceu. Eu vou lá saio daqui e digo, eu quero voltar o mais rápido possível. Agora, quer dizer, o que isso tem a ver, tem a ver com o ser invisível e com as comunex mais adiantadas. A gente está como se estivesse numa comunex adiantada e sai e não aguenta ficar. Eu quero voltar. Sei, não, é aí que a coisa muda, né? Você está mais adaptado. Uma pessoa que chega numa comunex, você não quer sair de lá. Muitos de vocês tiveram aquilo que eu chamo do processo da projetabilidade lúcida. Que a maior burrice que um projetor ou uma projetora pode fazer é a hora que um amparador tira você do corpo, leva para uma comunex elevada, e na hora de voltar, você não quer, você quer ficar lá. Isso é a maior besteira, é a relutância do cara. Ele fica dividido, isso não pode. O amparador nunca mais vai levar essa consciência para lá. Pois é, mas veja, se a correspondência, vamos pensar só nisso, se o processo intrafísico já cria um verdadeiro trauma para você, pensa bem extrafisicamente. Entre a intermissão numa comunex elevada em relação com a gente aqui, muda tudo. Muito mais difícil. O ideal é você dançar conforme a música, o ritmo,
Mudou, você se adapta. E aqui, em terra de judeus, você é judeu. Em terra de árabe, você é árabe. Em terra de africano, você nasceu. Ih, não, nasci lá. O que eu ia dizer, essa falta de adaptação, se a pessoa já tiver um grau lá mais adiantado, sei lá, de esperto, ele vai se adaptar. Vai se adaptar porque ele é versátil. E outra coisa, ele se encapsula. Em qualquer lugar ele sabe tirar o corpo fora. Então a primeira coisa que você tem que fazer, começa a fazer encapsulamento em você. Treina. Você vai conseguir, você tem gabarito para isso. Você já sabe tanta coisa aí, domina um monte de coisa. E outra coisa, eu te vejo quase todo dia, né? Você sabe que ele é o meu chofer oficial dos meus carros, né? O carro que eu estou falando é aquele que sobe comigo, do holociclo, entende? É o stroller, né? Olha, o que você queria falar? A expressão que o senhor comentou há pouco tempo agora, entrar na personalidade do passado. Seria até de paragenética, mas negativo, muitas vezes, pode ser positivo também? Pode. Agora, o problema é que positivo, às vezes, a pessoa só teve aquele pico máximo. Aquilo dura pouco. Você está entendendo? E ela quer manter aquilo, às vezes é difícil. Agora, por exemplo, uma condição medíocre de emoção dela, às vezes aquilo foi muitos anos. Então é mais fácil. Aí é que é o difícil. O problema geralmente acaba sendo o comportamento. Você está entendendo? A tendência é essa. Agora, olha a lógica, é óbvio. Mas eu acho que... É paragenética também. Agora, com o passar do tempo, a pessoa domina tudo isso. Por isso que nós precisamos colocar autodiscernimento, fazer a pessoa pensar o número 4 lá. Autodiscernimento. A pessoa saber priorizar, distinguir. Como é que é? Eu não entendi isso aí. Não. Há os processos das conotações. Pensene é a base de tudo isso, não há dúvida. Mas o problema é esse, são as contingências da vida. É aqui que nós chamamos do contingenciamento. Você e as consciências, os afins se atraem. Se vocês estão numa cidade, acaba se encontrando. Entende? Ali tem amparador. Às vezes a pessoa se encontra, nem é por amparador, é pelos assediadores do grupo. Entendeu? Tudo se encontra. Então, você vai para os mesmos lugares, você frequenta os mesmos clubes, acaba tendo um ciclo social comum. A hora que acontece isso, aquilo começa a instalar os processos todos. Veja bem, quanta gente que eu já não vi aqui, que chegou à conscienciologia, 3 pessoas ao mesmo tempo. Uma viu alguma coisa, aquilo bateu com a outra, na mesma hora todo mundo ficou curioso, aparece junto. Quanta gente não é assim? Observa que entre vocês tem muita gente assim. Entende? Tudo é o processo da afinidade. É o rapport, é a empatia. Então veja, os afins se atraem de todo lado. Agora, por exemplo, não dá para fazer do jeito que os romances, por exemplo, as coisas mesmo que nós recebemos de psicografia do André Luiz, que o povo fala assim, nós vamos encontrar mais ou menos no ano tal, na rua tal, na praça tal, no clube tal. Isso é besteira. Isso aí é muito difícil. Vai haver uma convergência, mas você não pode estar entrando nesse detalhe de raio laser para fazer assim um negócio super pontualíssimo. Isso é impossível. Entende? Mas agora há uma convergência. Eu estava falando aqui, faz uns 2 dias, sobre o processo lá de Ipanema, com o caso, por exemplo, da Visconde Pirajá, a Marina, a Malo, e mais gente, tem um monte de gente. Esse povo, eles passaram perto, mas não me viram. E eu já tinha trabalho, tinha uma opção de coisa. Inclusive, teve gente que, no início lá do Centro da Consciência Contínua, eles não descobriram, mas descobriram já no fim, quando eu estava fechando. Eles chegaram lá. Já tinha mais de 6 anos que eu estava trabalhando. Entende? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Está mais ou menos óbvio isso aí para você, está claro? Né? Autopesquisa é holoanálise. A holossíntese é quando você pega, num determinado momento evolutivo, você fala, não, o ponto-chave que eu tenho aqui é isso.
Eu tenho que pegar por aqui. Isso é o prioritaríssimo que eu tenho. Não tem outra coisa. Isso aqui é a holossíntese. Agora, isso eu estou falando holossíntese para você. Porque você pode fazer uma holossíntese da sua cognição a respeito do cosmos. Isso é outra coisa. Entendeu? Essa holossíntese, por exemplo, a respeito do cosmos, seria funcionar, por exemplo, com consciência. Aí tudo muda de figura. Seria diagnóstico, por exemplo, assim? Um diagnóstico pontual do momento evolutivo e dentro da prosêmica também. No ambiente. É cronêmica e prosêmica. É o tempo e o espaço. Entendeu? Poderia dizer que a holoanálise seria a síntese da autocura, uma coisa assim, ser a base da autocura? Até um certo ponto, mas não é bem cura, né? A cura aí já seria outra coisa. Para a cura, a primeira coisa que você tem que arranjar é uma terapia. A holoanálise não é a terapia, ela está dentro da parasemiologia que nós estávamos falando aqui. Não tem nada que ver. Olha, escuta. Tem o doente, a doença, o diagnóstico, depois, quais as possibilidades de terapia, depois, a contágio, há uma série de condições. Qual foi a incidência? Há possibilidade de remissão? Quer dizer, isso é tratável? O processo nosográfico, patológico, você está entendendo? Tudo tem que ser levado em consideração. E outra coisa, qual é o prognóstico? Quando é que vai ser dada a alta? Outra coisa, vai ter período de convalescência? Estudo, ó. Eu já escrevi, já tem até processo meu que eu já dei uma listagem de tudo isso que acontece com o paciente. A base. Seria até o diagnóstico. Não, até não é diagnóstico, é muito mais do que isso. A base começa aqui, é a holoanálise. A holoanálise, ela vai ver até a remissão final. Senão não é holoanálise. Ela tem que fazer a projeção. Quer dizer, o processo na frente. Eu não estou falando projeção consciente. Estou falando a prospectiva, de ver o que vai acontecer. Então, a perspectiva é que vai dar a prospectiva. Ela não chega até a cura, obrigatoriamente. Não, a cura tem que ser feita através de todas essas demarches. Todos esses atributos, todas essas ferramentas que nós estamos falando aqui. Olha, não falei todos. É preciso examinar. É uma ferramenta do contexto da autocura. Agora, a holoanálise, por isso que ela tem que ser feita de quando em quando. É como rotina. O que foi? Não, pois é, não, a consciência terapia, mas não é só isso, né? Às vezes não é só a consciência terapia. É a pessoa fazer exercício físico, ela melhorar a dieta, ela mudar o ciclo de relações dela. Ela tem que mudar, porque tem tóxico no meio, ela não deve ficar com esse povo. Uma pessoa que fica com os mesmos amigos da toxicomania, ele nunca melhora. Tem que mudar isso. Sobre a pergunta anterior, que é o ressomático, qual a perspectiva que você faz na questão dos condomínios, o impacto da instalação dessa prognóstica na próxima vida? Aí é só você pensar na forma holopensênica. É o máximo. Nós estamos fazendo uma raiz, estamos lançando aí, entende, uma árvore que vai durar muito tempo. Eu tinha pensado já na forma, mas em termos de planejamento de ressoma, como é que vai ser esse processo? Isso aí agora, você tem que olhar o ciclo de atividade. Esquece isso. Você não vai querer fazer essa pergunta lá. Mas, para onde eu vou? As ordens. Estou aqui, que me chamaram. Professor, eu quero começar a pesquisar mais do ponto de vista das retrocognições. O que valeria a pena iniciar? A gente sabe que tem um laboratório aqui, mas como eu poderia começar isso? A primeira coisa é ver quais são as suas tendências. Por exemplo, qual é o seu dom ou talento básico do ponto de vista mental somático? Porque se você levar para o mental soma, fica mais fácil você arranjar a diretriz. Agora, não pode ter exagero, não. Você tem que escolher isso e falar para os seus amigos, passar aquele negócio dos trafás e trafores, e perguntar, você acha que o meu mega pensene maior, ou no caso, se você quiser, o mega trafor meu básico é esse? Então, com isso aí, você já pode delinear um caminho da situação para ver como é que é. Eu fiz, tem várias listas, já mais de 40, e fiz alguma pesquisa e tem lá algumas coisas.
Todo mundo vai chegar um dia que vai se interessar por isso. A retrocognição é inevitável, é um soco na cara. Agora é questão de tempo. Todo mundo. Não tem jeito. Está entendendo? E outra coisa, todo mundo quer descobrir se foi o rei do cosmos ou a rainha do cosmos. É aí que tem aquelas decepções horroríveis. Quer dizer, horroroso com horrorível. Entende? Com horrível. Como você começa a limpar o Começa pelo aquilo que você aguenta na hora. Começa devagar e sempre. E vai. Agora, curto prazo, médio prazo, longo prazo. E vai tirando, vai eliminando, vai tirando, vai tirando. Desbastando, burilando. É o jeito. Não tem milagre nisso. Se a TENEP for boa, não há dúvida. Uma coisa funciona com a outra. Depende do nível, né? Agora, vocês querem falar? Pode. Está na hora. Boa tarde, pessoal. Estou com o microfone para onde? A câmera é aquela lá, ó. Pode falar. Alô, mamãe! Não, a minha mãe não vê tertúlia. Não, pessoal, a intenção nossa aqui é divulgar sempre durante uns 4 minutinhos no máximo o projeto Tertuliário, certo? Então, foi muito bom que ontem a gente conversou aqui um pouquinho sobre o Tertuliário e foram vendidos no mesmo dia R$1.000 em tijolos. Então, a gente vai de novo, né, conversar sobre os tijolos. Então, o tijolo é um dos projetos dentro do Tertuliário que a gente tem para adquirir recursos. O Tertuliário, todo mundo está sabendo, as pessoas que não estão sabendo, é um projeto grande para poder fazer as tertúlias asequíveis a todo o mundo. Todo mundo é todo mundo mesmo. A pessoa que está nos Estados Unidos, a pessoa que está na Espanha, a pessoa que está em Portugal, a pessoa que está no Brasil, mas que não está em Foz do Iguaçu, eles, através de online, em tempo real, aproximadamente com uma diferença de poucos minutinhos, vai poder assistir à tertúlia e também vai poder fazer perguntas que serão respondidas pelo professor Valdo. Então, é um projeto muito importante porque ele vai trazer mais pessoas com certeza à Conscienciologia e também vai fazer com que as pessoas que são da Conscienciologia, mas não estão aqui, não se sintam tão desfasadas em informação, não se sintam tão longe das ideias e fiquem sempre o mais atualizadas possíveis. Então, é um projeto que tem que ver com a proezes de todo mundo aqui e é muito importante. Este projeto está valorado em uns R$800.000, que é muito dinheiro. Mas ele já começou a ser construído, então a gente está fazendo a construção por etapas. Entra mais dinheiro, a gente faz uma segunda etapa. Aí a gente aguarda entrar mais dinheiro, a gente começa outra etapa. Mas a gente está querendo construir e abrir as portas do Tertuliário no máximo dentro deste ano. O projeto dos tijolos é um mais do que a gente tem, são tijolos que têm um valor de R$50 e eles são igual que se você estivesse doando dinheiro para 180 tijolos reais, que serão utilizados na construção. E é um dos projetos que a gente tem também está fazendo leilão, a gente aceita doações também, que podem ser entregas aqui no CAEC, né? E todo esse dinheiro vai diretamente para a conta do Tertuliário. E dentro do projeto Tertuliário, a gente também gostaria de falar, o Loche vai falar aqui um pouquinho, sobre os amigos da enciclopedia, que formam também parte da ajuda ao Tertuliário. O dinheiro pode ser mandado online. Bom, pessoal, boa tarde a todos, pessoal da internet também. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para convocar todo mundo aí a participar mesmo do Amigos da Enciclopédia. O Amigos da Enciclopédia, ele não só vai estar viabilizando, como já está, né, a própria enciclopédia, mas também o tertuliário. A gente vê que tudo é uma coisa só. Num primeiro momento, ele vai ajudar muito na construção do tertuliário. Se eu não me engano, em torno de mais de R$200 mil que vão diretamente para o tertuliário na sua construção. E o que a gente está observando é que ele vai dar a sustentação das tertúlias. Porque nós temos que lembrar que uma vez o tertuliário construído, ele vai ter um custo, como já existe. Todo mundo aqui, por exemplo, recebe o verbete gratuitamente. Mas tem luz, ar-condicionado, uma série de outras necessidades.
E isso não pode ficar a cargo simplesmente do CAEC, isso é a cargo de todos nós, independente de IC, né? Então, uma das formas de viabilizar isso vai ser através do Amigos da Enciclopédia. Uma estimativa por alto, se calculou que vai ser em torno de R$15 mil o custo fixo do tertuliário. Só para vocês terem uma ideia, a Apex, que é uma instituição, o custo é em torno de R$2 mil. Então, veja, só o tertuliário vai ser em torno disso, né, para poder viabilizar. Ainda mais que nós vamos ter toda a parte de divulgação, né, e a tertúlia online. Então, isso vai ser uma estrutura que requer realmente um investimento grande. E para viabilizar isso, é muito importante a participação de todo mundo. E uma das formas é justamente o Amigos da Enciclopédia. Quem aqui é amigo? Só para a gente ter uma ideia. Pelo menos aí quase, acho que metade, mais ou menos, né? Então veja, o que a gente está pedindo é que realmente todo mundo faça um esforço de se tornar amigos. A gente chegou a um cálculo que nós precisamos 400 amigos para viabilizar a enciclopédia hoje. Hoje a enciclopédia está em torno de 20 mil, 20 a 30 mil reais, tá? Depois a gente pode até passar o número exato disso. Mensal. Então, para o Amigos chegando ao número de 400 pessoas, né, ou 400 amigos, nós conseguimos viabilizar a enciclopédia com uma certa folga. E aí a gente tem a meta desses 400 ir para 700. Então, os 300 amigos de diferença vão ser todos para o tertuliário. É assim que a gente está fazendo como meta. Então, cada pessoa que entrar, isso vai contribuir bastante. Por isso que a gente está pedindo. Esse é uma solução, porque não dá para ficar fazendo evento o tempo todo, né, fazendo uma série de outros projetos. Mas se todo mundo desse R$60 por mês, nós vamos conseguir viabilizar não só a construção, mas a sustentação. Hoje nós estamos chegando a 300. E aí a gente queria pedir mesmo para que todo mundo se torne amigos. Se a pessoa não puder entrar com R$60 por mês, ela entra com 30 junto com outra. É só arrumar outra pessoa e de repente já consegue viabilizar. Mas é importante essa conscientização, gente. Somos nós mesmos, é o que a gente precisa. E se a gente começar pela gente, vai ficar mais fácil para que outras pessoas, alunos ou outras pessoas comecem a participar. Então vamos ver se a gente vai procurar agora sempre trazer a estatística disso, mas a gente ainda não chegou ao mínimo para só atender a enciclopédia, né? Ainda tem que várias instituições colocar dinheiro para viabilizar a enciclopédia. E passando esse mínimo, nós temos que chegar para viabilizar o tertuliário. E isso o mais cedo possível. Oi. Claro, com certeza. Então, tem alguém que não é amigo aqui e que gostaria de se tornar amigo? Que já está pensando e gostaria de se tornar, está vendo como viabilizar, ou de repente se juntar com outra pessoa para fazer, pelo menos metade? Tem alguém aqui que gostaria de fazer? Segunda cota. Ótimo. Então a gente já tem aí uma pessoa com segunda cota. Então, gente, pensem nisso, tá? Reflitam sobre isso, vamos ajudar aí, que é um trabalho de todos nós, ok? E o pessoal da internet também. Isso nas unidades do IPC e outras ICs também. Vocês podem se informar para se tornarem amigos. Ok? Obrigado. Pode falar. É a Cognópolis. É a política nossa, da Cognópolis, a Vila Consciência, o discernimento, CAEC, o tertuliário. É a nova década caminhando para o Estado Mundial. É a paradiplomacia, a parapoliticologia, paradireitologia, tudo isso aí dentro. O que você acha? Isso. O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, a gente está abrindo o jogo, aí não tem nada de religião, não tem nada de imposição de ideias, ninguém está fazendo a cabeça de ninguém. Veja, é um parapsiquismo. Nós não estamos mexendo mais com o oráculo de Delfos. Já fechamos o oráculo de Delfos há algum tempo. Então a coisa é outra, mudou tudo, não é isso? Mudou. Se o Sócrates aparecer aqui, ele já está lá embaixo, né? Lá, o busto. Mas se ele aparecer aqui, ele está sem jeito, porque não tem mais oráculo, ele tem que dar um jeito, tem que se virar.
Tem que pensar. Mas, gente, alguém aí, você fez revisão do texto? Tem alguma coisa para ver? Não achou nada? O Roberto não está aí hoje? Hein? Você que geralmente repete na nossa criminologia e criminologia ali, É. A tela guiada autocrítica não tem a tela guiada autocrítica. Isso aí é alguma razão específica? Não, às vezes eu ponho, às vezes eu tiro, às vezes eu deixo, sabe? Às vezes eu tiro os dois, entendeu? Aqui nesse caso eu não tirei, né? A gente pode tirar só para ficar igual. Porque ele não precisa, né? O teleguiado já está muito doutor no assunto. Você foi logo ver a sua condição, foi essa? Agora, ó, a hominologia, eu vou acrescentar mais 2 aí para dar mais ou menos a média da situação. Só para você ter uma ideia. E também a técnica do detalhismo, eu vou colocar numa sessão que eu agora estou fazendo, que é a tecnologia. Vem antes da numerologia. Então aí está a técnica do detalhismo. Porque a holoanálise é baseada na técnica do detalhismo. Tá certo? A numerologia, os máximos são 7 ou são 10? A numerologia são 7. 7. E já é difícil fazer 7, não brinca não. Isso aí é duro. A numerologia não é fácil. É tanto que eu, desde o início, eu falei que, ó, vê se vocês fazem a numerologia, me ajuda. Mas não é fácil. Essas técnicas conscienciais, técnicas de mais longe vida, elas são técnicas ou são paratécnicas? Assim? Não, tem as paratécnicas da paratecnologia. Agora veja, dentro da tecnologia eu vou pôr também as paratécnicas, algumas delas. Mas é que paratécnica quase sempre eu uso de alguma maneira na parafatologia, para não confundir. Entende? Agora, paratécnica é uma coisa, técnica é outra, né? É bem diferente. Olha lá no meu livro, lá que eu dei a introdução, lá eu falo dessas coisas todas. As técnicas conscienciais são diferentes das técnicas. São. Agora, olha, eu estou fazendo uma listagem dessas técnicas. Se você tiver alguma, você me dá depois. Eu estou fazendo verdadeiros livros das sessões. Eu já tenho 57 sessões que eu estou trabalhando agora. O meu cálculo inicial é chegar a 60. Faltam só 3 para eu chegar. Outra coisa, eu estou com 100 verbetes na frente desse. Eu tenho 874 prontinhos hoje. Tá certo? É a vida. Falar em verbete, eu quero dizer para vocês que hoje na eleição nós temos 16 verbetes aqui para escolher. E que depois de amanhã, porque amanhã é sábado. Sábado não tem eleição. Agora, no domingo vai ter eleição. E no domingo nós vamos discutir lá embaixo profissão evitável. Tá certo? Pode falar, Luiz Mara. Essa é uma holoanálise do fim de ano. Isso que eu estava falando é a holoanálise do fim de ano. Que geralmente é a passagem do ano. É o exercício da pessoa física. Entende como é que é? É o imposto de renda. Tudo entra aí. Então, essa é uma holoanálise clássica. Essa que é a holoanálise formal, aí no caso. Que é de todo dia. É a sua, é a jurídica. É a pessoa jurídica, uma empresa tem que fazer. Olha, eu gosto de período de tudo quanto é jeito. Lembre-se da minha técnica nas minhas empresas. Nós tínhamos um balancete de 15 em 15 dias, não era todo mês. Raciocina só nisso que você vai ver como é que era. E outra coisa, eu tinha livro de despacho daquele que tem uma bola assim, ó, que você puxa com o dedo e passa para você despachar. Eu tinha isso tudo. E olha, é por isso que tudo andava bonitinho. Nós nunca tivemos muito problema com a empresa. De modo que o caso é colocar o detalhismo. Agora, nós vemos detalhista. Vocês olham, eu fui ver uma empresa aí que me chamaram para ver, eu cheguei lá e comecei a ver as coisas. Eu falei, se fosse comigo, isso aqui tem que consertar, aquilo ali tem, isso aqui está assim. Agora, a hora que eu cheguei na empilhadeira, eu falei assim, olha, eu jamais teria uma empilhadeira igual a essa. Dá até nojo, tão suja que está. Nós não permitimos uma coisa dessa. Então, a hora que você começa a colocar tudo limpinho, igual o meu banheiro aí, que você sabe, né? Quando nós fizemos o banheiro definitivo, foi eu que orientei, eu falei assim, a melhor peça do CAE que tem aqui é o meu banheiro. Por quê? Você há de ver, é pedra na parede, é lisa. Então, por exemplo, se aparece uma pulga, você vê, porque é tudo branquinho.
Está entendendo como é que é? Então, isso é detalhe. Agora, esse detalhe não descansa em você danado. Seja de noite, seja de dia, qualquer hora que você vai ao banheiro, você vê tudo. Você acende uma luzinha só, está tudo claro. Entende? Isso é um detalhe. Se o banheiro é assim, pensa bem no resto. Agora, o banheiro, quase sempre a pessoa, entende? Principalmente um banheiro de uma suíte, você não vai levar um convidado que foi na sua casa, você vai levar para ver o banheiro da sua suíte. Geralmente ele fica, no máximo, até na copa, ou na sala de jantar, né? Isso depois da sala de visita. Então veja, na hora que você limpa tudo, lá onde você está, que é só você e os amparadores, para não dizer que tem assediador, né? Só você. Então, tudo mais deve estar mais limpo. A análise é justamente esse detalhismo. Por isso que eu estou falando da técnica do detalhismo. Agora, ó, a análise não é só o detalhismo, você sabe. É a técnica da exaustividade. Agora, a técnica da exaustividade aplicada ao momento evolutivo. Faz sentido isso para você? Tudo que nós estamos fazendo é baseado nisso. Veja bem, o curso de vocês, dos autores, o processo da prova da conscienciologia. Olha os detalhes. Você agora que está fazendo, aplicando todos esses detalhes, por exemplo, essa prova que vocês fizeram lá, da Apex. É clássico. Os detalhes, por exemplo, que vocês fazem no curso da conscienciometria. Detalhe, 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 detalhe. Agora veja, a exaustividade. Por exemplo, na conscienciometria que nós estamos falando. Lá tem 2.000 questões básicas. São os itens. As perguntas cretinas que se faz ao interessado. E eu falo, aquilo é muito pouco. Precisa levar para 50.000. Aquilo tem que tabular no computador e fazer 50.000 questões. Aí nós vamos secar uma pessoa. O conscienciograma é só para começar. É o rehearsal, é o ensaio. Como é que vai ser o casamento? Daqui a pouco a gente vai desenvolver para valer o proexograma. Tem o conscienciograma. Possivelmente vão ter outros gramas. Você vê que vai haver um casamento. Vai. Mas agora veja, os perfis são todos diferentes. Oi? Os perfis são todos diferentes, cada matéria que é usada. Então, mas Conscienciometria, por exemplo, você vai ver, ela é muito mais abrangente do que o processo da ProEx. Agora, mas a ProEx, a hora que entrar e começar a fazer aquilo com uma profundidade danada, aqueles 50.000 itens pode passar até para mais. É isso que nós estamos falando. Agora veja, você sabe, eu já tive uma vontade danada de fazer essas coisas todas. Agora, os amparadores mesmo falavam, não façam. Não, eu ia embolar o meio de campo. O povo ia ficar doido. Não, escuta só. Você acha que se no início do Instituto eu fosse falar essas coisas que eu falo aqui para vocês, o Instituto ia morrer na hora. E eu ia botar o processo. Todo mundo ia achar, no mínimo, que eu estava gaga. Você está entendendo? No mínimo. Então o problema é levedar a massa. É a massa crítica que você tem que criar. Senão não adianta nada. Agora, por exemplo, ó, essa turma que está vendo a gente aí, muita coisa não vão entender. Com o tempo eles vão chegar lá. Então, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Às vezes eu repito, no outro lugar. Escuta, eu posso repetir qualquer sessão. A orientação é essa. O critério. Eu posso repetir qualquer sessão dentro de outra, desde que ela seja pertinente, que vai ampliar a ideia. Entende? Sim. Mas olha, a holomaturologia, se não tiver, não adianta nada. Raciocina. Você não acha? Caiu a ficha, né? Não adianta nada. Eu procuro fazer o que eu posso para colocar a coisa dentro de um andamento lógico. Às vezes eu acerto, mas às vezes também eu posso errar. Mas veja, hoje eu já tenho um pouco mais de traquejo com isso. Entende? É tanto que, a maioria dos que já fizeram essa pergunta nesses
praticamente quase 6 anos que nós fazemos a tertúlia, eu nunca precisei de mudar nenhum na ordem. Eu às vezes mudo quando a ordem é toda, uma coisa grande, aí a gente muda, em favor da galera. Mas o início é difícil. Uma outra coisa, só para te lembrar, é muito importante a especialidade do verbete que eu uso, porque às vezes eu vou falar desse mesmo assunto no outro verbete. Então preciso ter outra especialidade. Você entendeu ou não? Então, vamos com calma. Se você olhar, por exemplo, olha a linha do Losch. Todos os processos de PROEX. Veja como é que as nuances da PROEX estão sendo analisadas. Ele já fez até um questionário de 50 perguntas lá. E outra coisa, tudo rodou em cima da mesma coisa. Variações da mesma música no mesmo tom. Isso é impressionante. Quer dizer, a corda, como é que é? A melodia na corda sol, do bar. Você está entendendo? Tudo ali, ó. Variações do mesmo tema. Agora, isso é que é importante. É o único jeito de levedar a máxima. Agora, é lógico, no início o povo não vai entender. Você não vê o que estão reclamando mais até o momento, que chama mais atenção, é a masculinologia e a feminologia. Quando ela é grande assim. Eles estão reclamando disso. Isso aí é o primeiro que eu estou vendo. Mas, olha, vão reclamar muito mais com o tempo, você vai ver. Quando a pessoa chegar, porque vai ter um impacto. Agora, com 57 sessões, a coisa é muito séria. E 6 divisões que nós temos. Elas estão distribuídas em 6 divisões. Agora, o caso é nós analisarmos. E outra coisa, devido à revisão que nós estamos fazendo aí, ó, você vê, a maioria agora não estão achando muito defeito. Você está entendendo? Às vezes tem defeito, que são coisas que às vezes eu acrescentei. A gente não fez revisão. Eu faço na hora e não reviso, que é de propósito. Você está entendendo? Eu acrescento. Nunca confie em mim em matéria de texto. Eu já estou avisando, sabe? Você me conhece. Não, está na hora de dessomar. Não, espera só um pouquinho, está faltando um ponto. Está faltando um ponto ali, esqueci um ponto, deixa eu pôr o ponto. Aí pronto, agora pode me enterrar ou cremar. É aquele negócio que eu falo. Escuta, vocês vão fazer então aí a eleição, Antônio? É? Você quer pôr? Não, eu não coloquei essa. Eu não coloquei, mas pode pôr. Não, aí depende, né, o que seja. Mas eu não coloquei, não. Eu vi. Eu não vi. Eu gosto de pôr quando ela é pura, sem nada junto. Só taxologia. Aí eu ponho. Dupla acumulação. Informação pró-evolutiva. Primo imponente. Prova do orgulho. Solução lógica. Verbetes antigos. Diferença semântica. Heteronomia.